texto, né? Já está ali na tela. Amém, glória a Deus. Estou procurando aqui. Obrigado, pastora Nicéia. Por isso que eu amo a minha igreja, irmãos. Deus é bom demais, Deus é fiel. Eu quero pedir perdão desde já ao pessoal da multimídia, que eu sei que eles postam ali. Eu vou ler aqui na minha versão, que está um pouquinho diferente, tá? Me perdoe, tá? Me perdoe, por favor. Amém. Diz assim o versículo 10 em diante, se quiser acompanhe no telão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, que é o Salmo de número 51, acredito eu, que todos nós que somos leitores da palavra de Deus, já lemos, ou talvez já ouvimos falar, sobre esse Salmo de número 51, que é um Salmo de Davi, que quando ele foi confrontado por Deus, a respeito do pecado que ele tinha cometido contra o Senhor. É interessante que no livro de 2 Samuel, capítulo 12 em diante, vai contar sobre esse confronto, sobre essa palavra de confronto que o profeta veio trazer do Senhor para a vida de Davi. É interessante que o versículo 1 em diante vai contar que Davi está dizendo para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi aqui, ele está trazendo algo, em fazendo a sua oração com o Senhor, sobre a situação que ele estava vivenciando, porque Davi tinha pecado contra o Senhor, Davi tinha errado contra Deus, Davi tinha cometido algo errado contra o Senhor, e Davi, após ser confrontado por Deus, através do profeta Natã, Davi aqui, ele vai se colocar no estado de humilhação, de reconhecimento que tinha errado contra o Senhor. É por isso que nos primeiros versículos nós vamos ler as palavras proferidas até mesmo por Davi, dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi, ele está pedindo perdão do seu pecado. Davi está falando para Deus: Deus, eu errei, eu falhei contra o Senhor. E é interessante isso, porque se nós analisarmos a história de Davi, nós vamos observar que Davi não peca quando ele começa com o Senhor, ele peca quando no auge da sua vida. Davi não peca quando está atrás das malhadas, Davi não erra quando está cuidando das ovelhas do seu pai, Davi não peca quando está fugindo de Saul, ou até mesmo sendo confrontado, rejeitado pela sua família. Davi não peca quando ele foge de Saul ou vai enfrentar o gigante. Davi peca quando tudo vai bem na sua vida, quando tudo corre bem, quando ele já está no auge da tua vida, no auge da sua vida, quando ele está no palácio, dominando tudo, as pessoas o reverenciavam, as pessoas respeitavam muito Davi, e o texto vai dizer que em uma das suas caminhadas, quando tudo estava bem, Davi vai para o palácio, viste uma mulher linda e maravilhosa, e ele observa aquela mulher, ele deseja aquela mulher, e a Bíblia vai dizer que ele se deita com aquela mulher, ele mata o esposo daquela mulher, e ele o que Davi está fazendo tudo oculto, mas uma coisa Deus estava vendo Davi, Deus conhecia Davi, foi Deus que colocou Davi no trono, foi Deus que colocou Davi na posição que ele se encontrava como rei de todo Israel, mas a Bíblia vai dizer que ele erra, mas parece que, irmãos, uma verdade que o crente é sempre vistado pelo Senhor. O Senhor conhece os nossos passos, o Senhor conhece a nossa trajetória, o Senhor sabe para onde nós estamos indo. E Davi, querido, num ponto da sua vida, num tempo
tempo da sua vida, ele achava que tudo que ele fazia, não havia mais repreensão do Senhor. Mas chega um profeta de Deus, chega um homem de Deus com a mensagem de Deus, dizendo para Davi: Davi, tu está errado, Davi, tu pecou contra o céu, tu pecou contra o Senhor. E a Bíblia diz que a primeira atitude de Davi é se humilhar, é reconhecer que ele tinha errado, que ele tinha pecado contra o Senhor. É interessante isso, querido. Por quê? Porque Davi não é reconhecido um homem segundo o coração de Deus pelas batalhas que ele venceu. Davi não é reconhecido o homem segundo o coração de Deus pelos belos hinos que ele compunha. Davi não é conhecido um homem segundo o coração de Deus pelas belas poesias que fazia. Não, Davi é reconhecido como homem segundo o coração de Deus porque entendia que ele era pecador, que ele reconhecia que ele precisava da presença de Deus em sua vida. E o Salmo de número 51 retrata isso, a humilhação de Davi, de dizer para Deus: Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua mão poderosa sobre a minha vida. E o Salmo de número 51 retrata isso. Ele vai dizer, querido, que nos versículos posteriores, no versículo 3, ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em mim em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que não só ele pecou, mas ele reconhece que ele era um pecador, era rei, era poderoso, mas ele entende que só estava lá por causa da mão de Deus. Aí eu quero pular para o versículo 10 em diante, porque Davi não só cita os seus pecados, Davi não chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou errado. Davi não reconhece só isso, Davi ele reconhece e pede a Deus. No versículo 10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso, porque eu entendo que se eu cheguei até aqui, porque foi o teu Espírito, foi a tua mão, foi o Senhor que me colocou. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque, querido, uma atitude de mudança, a primeira mudança que podemos acontecer na nossa vida é o reconhecimento que nós não somos nada e que Deus é tudo na nossa vida. Aleluia! O versículo 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi reconhece o seu estado de pecado, ele conhece que ele não era bom o suficiente, que talvez alguns viraram para ele e falaram: Davi, tu é bom, cara, tu é fera, tu é bom demais. Mas quando ele se vê diante do Senhor, ele vê que a justiça do homem é como trapo de imundície, e ele reconhece que ele é pecador, que ele precisava da graça de Deus. Aí ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi estava precisando de um renovo de Deus. Davi estava precisando de um reavivamento de Deus em sua vida. Por quê? Porque o pecado, diácono Marcelo, ele muitas das vezes nos paralisa. O pecado muitas das vezes nos deixa paralisado, nos deixa estagnado, sem movimento. E às vezes na nossa vida acontece isso. Às vezes a religiosidade nos aprisiona. A gente vem para a igreja e acha que é simplesmente um encontro normal de ver as pessoas. Não, tudo que nós fazemos aqui, as nossas reuniões, é propósito de Deus na nossa vida. Talvez você entrou aqui precisando de um renovo espiritual para a sua caminhada, para o seu ministério, para a tua casa, para a tua família, e Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te amo, eu tenho obra na tua vida, eu tenho algo a fazer, a realizar. Querido, Davi, quando se coloca diante
diante de Deus, ele diz: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele precisava de um renovo espiritual. Sabe, irmãos, quem está falando no Salmo de número 51 é o maior rei de todo Israel. Quem está falando aqui é um homem que venceu o urso, que venceu o leão, que venceu o gigante, que enfrentou a adversidade, que fugiu muitas das vezes da mão de Saul porque queria matá-lo. Sabe, quem está falando aqui é uma pessoa que aos olhos humanos é poderoso, mas quando se coloca diante de Deus, reconhece que ele não era nada. Davi se coloca diante de Deus: Senhor, eu sou falho, eu preciso da tua mão sobre a minha vida. Sabe, a nossa caminhada, que ele deu uma caminhada, que nós precisamos entender que nós somos seres humanos somos falhos, cometemos erros, temos as nossas limitações, e que se não for a graça de Deus, que se não for a mão de Deus, nós não ficamos de pé. Davi, querido, ele para e analisa, para pensar, irmãos, o homem que venceu batalhas, o homem que venceu guerra, agora ele se encontra numa situação dizendo: Deus, cria em mim um coração puro, Senhor. O meu coração não é puro, mas eu preciso do Senhor para que o meu coração venha a ser puro diante do Senhor e diante dos homens, para eu julgar. O versículo 11, Davi continua dizendo: não me lança fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha o que Davi está dizendo, irmãos. Davi está dizendo para Deus: Senhor, não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu cheguei até aqui porque foi o Senhor que me trouxe. Sabe, Senhor, eu estou aqui de pé, eu estou aqui diante do Senhor. Eu venci urso, eu venci leão, foi por causa do Senhor na minha vida. Eu peço ao Senhor: não retire de mim o teu Espírito. Davi está dizendo: Senhor, não me afaste da tua presença. Davi está dizendo: Senhor, sem ti nada sou, sem ti eu não consigo caminhar. Sabe, a igreja é isso, irmãos. Sem a presença de Deus, nós não somos absolutamente nada. Nós não somos nada. É a mão de Deus, é a presença de Deus que nos fortalece e nos mantém de pé. Sabe, Davi está dizendo: o reinado, o dinheiro, o poder, a fama não é mais importante do que a tua presença na minha vida. Senhor, se o Senhor quiser, pode me tirar tudo. Pode me tirar o poder, pode me tirar o dinheiro, mas não me lança fora da tua presença. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. O mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não temos condições de nada. Se eu prego, é por causa da presença de Deus. Se eu consigo caminhar, é por causa da presença de Deus. Não é pelo talento, não é pela forma, não é pela técnica, é pela misericórdia, pela graça de Deus, pela presença de Deus na minha vida. Na tua vida não é diferente, sabe? Às vezes nós nos colocamos como juiz, às vezes nos colocamos como acusador, às vezes nos colocamos e às vezes apontamos as pessoas que às vezes não conseguem caminhar, às vezes a pessoa não consegue, a gente fala assim: é fraco, não consegue. Sabe, irmão, se nós estamos de pé, se nós estamos fortes, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem sustentado a nossa vida. Porque se não estaríamos na sarjeta, se não estaríamos numa situação ruim. Quem traz isso para a vida de Davi é o próprio Deus através do profeta Natã. Porque o próprio Deus diz para Davi: Davi, se eu te tirei das malhadas, eu te coloquei para governar todo Israel, Davi, e você comete isso. Sabe, irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque é a presença de Deus que nos fortalece, e nós precisamos
precisamos sempre pedir a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu ministério, tem misericórdia, Senhor, dos meus filhos, tem misericórdia do meu casamento, porque a presença de Deus é a peça fundamental para o nosso sucesso. Olha o que Davi está dizendo no versículo 11: não me lança fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi clama pela presença de Deus, Davi clama para que o Espírito Santo de Deus não venha sair dele. Sabe, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos templo de Deus, a presença de Deus faz morada dentro de nós. Querido, quando nós erramos, quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus sempre tem algo a nos chamar a atenção: não é esse caminho. Talvez a voz do Espírito Santo tem falado ao teu coração: ei, eu tenho obra na tua vida, eu tenho um ministério com você, vai continuar vivendo no muro das lamentações, não é isso que Deus quer para você. O Espírito Santo está falando ao teu coração: caminha no ministério que eu te chamei, progride naquilo que eu te chamei, faça aquilo que eu coloquei na tua mão para fazer, ou vai ficar aí no muro da lamentação se lamentando pela vida. Sabe, querido, Davi está falando: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Às vezes nós não temos dinheiro, às vezes nós não temos emprego, às vezes nós não temos poder, mas uma coisa que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. Uma coisa não pode faltar para essa igreja, ainda que a gente vive de aluguel, é a presença de Deus que não pode faltar na Assembleia de Deus Ministério Monte Hermon, porque é a peça fundamental, irmãos. Essa igreja chegou aonde chegou por causa da presença de Deus. Sabe, se esse povo está aqui reunido por causa da presença de Deus, aí Davi, ele vai continuar dizendo no Salmo algo que me chama muita atenção. Por quê? Porque a caminhada, querido, não é uma caminhada fácil. Às vezes nós erramos, e às vezes o pecado destrói e nos tira a alegria de servir ao Senhor. Olha o que Davi vai dizer no versículo 12, ele vai dizer assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Meu irmão, isso é muito interessante, isso é muito importante nós se atentarmos para isso, porque Deus nos chamou para viver uma vida em abundância. A vida que Deus nos chamou, o Evangelho de Jesus, é uma vida em abundância na presença de Deus. Ele está dizendo: torna-me dar a alegria da tua salvação. Sabe, às vezes nós perdemos a alegria de ser salvo em Cristo, perdemos a alegria de adorar, de servir, de bendizer o nome dEle, o prazer de estar na casa dEle, de adorar a Ele, de falar para Ele: Deus, Tu és a razão da minha vida. Sabe, Deus nos trouxe aqui nessa noite, talvez para um confronto, talvez para que a gente possa fazer uma reflexão e parar para analisar. A gente precisa voltar ao início de tudo, a voltar a ter a alegria de servir, de adorar a Ele, independente das circunstâncias. Davi está dizendo: Senhor, eu não quero viver em meio às circunstâncias, eu não quero viver em meio aos problemas da vida, eu quero viver segundo a Tua vontade, o Teu querer para a minha vida. Eu preciso da Tua presença, com a Tua presença eu tenho alegria. Senhor, se eu tiver a presença do Senhor na minha vida, eu sou alegre. Pode até me faltar o dinheiro, a luta pode até vir, mas uma coisa é certa: eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar buscando a tua presença para minha casa, para minha família, porque a maior razão, olha o que Davi está dizendo, a maior razão de eu estar vivo é por causa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós precisamos entender que a razão da nossa vida é a presença de Deus. O que nos torna alegre é a presença de Deus na nossa vida.
O ímpio não entende isso, o mundo nunca vai entender isso. Está difícil, a porta está fechada, a situação está ruim, a luta está batendo, e o crente está glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Ah, querido, só a presença de Deus faz isso na nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente viver num mundo de fantasia, nada disso. Eu estou dizendo que a gente enfrenta as lutas, enfrenta as dificuldades, enfrenta os problemas, mas nós temos a presença de Deus para nos alegrar, para nos dar força, para nos dar ânimo, para continuar nos fortalecendo cada vez mais. Olha o que Davi está dizendo: torna-me dar. Significa que ele perdeu, significa que ele tinha a alegria de Deus e agora perdeu e está precisando. Muitas das vezes o pecado faz isso, muitas das vezes as circunstâncias faz isso. Muitas das vezes as lutas, a adversidade tenta tirar o brilho, a alegria de Deus na nossa vida. Mas eu venho como voz de Deus para mim e para você. Quem reina na tua vida, quem reina na minha vida é o Senhor, é a presença dele na nossa vida. E eu creio que essa reunião não é uma reunião qualquer, é uma reunião que Deus nos trouxe aqui para nos dar uma palavra de ânimo, para nos dar uma palavra de força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode adorar a Deus. Você está comigo nessa palavra para glorificar o nome dEle? Aleluia! Não são os levantes do diabo que vai fazer com que você fique triste, abatido, desesperado. Não. Mas a alegria de Deus, o favor de Deus, daquilo que Deus tem para você. Aí Davi está dizendo o seguinte: torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Davi está falando para Deus assim: Senhor, me sustenta, me dá um espírito voluntário para fazer a tua obra, para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. Senhor, eu reconheço que sem ti eu não consigo nada. Olha que lindo salmo, irmãos. Davi está falando isso de algo que ele está vivenciando, algo que ele está sendo confrontado. Sabe, o que Deus nos está trazendo nessa noite é para que a gente possa ter um despertamento espiritual, porque o que move a nossa vida é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos faz ficar de pé. Aleluia! Oh, aleluia! Bendito é o teu nome, glorificado é o nome do Senhor. Davi está pedindo um renovo espiritual, missionária Dani. Davi está pedindo algo novo de Deus em sua vida e falando: Deus, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito Santo na minha vida, eu preciso da tua mão, eu preciso, porque sem a tua presença eu não sou nada. Ah, Senhor, com a tua presença não precisam ficar me impedindo para fazer a tua obra, voluntariamente eu faço, com a tua presença. Ah, Senhor, eu faço com a tua obra, Senhor, alegre, eu faço a tua obra feliz. Olha o que Davi está dizendo, irmãos. Davi está dizendo isso: Senhor, eu quero cada vez mais que a tua presença inunda a minha vida. A coisa mais importante para mim é a sua presença. Quem está falando aqui não é um homem pobre, agora está falando aqui um homem muito rico, um homem muito poderoso, um homem que tinha um poder até da vida e da morte, tinha o poder de matar, tinha o poder de livrar, era o rei de Israel, irmãos, sabe? Mas ele não perdeu a essência, que sem Deus ele não era nada. Eu não vou me alongar muito, eu quero trazer essa mensagem para mim e para você, dizendo o seguinte: ó, talvez hoje você está na prova, talvez hoje você está passando por um momento difícil, mas Deus tem o poder de tirar você da prova, Deus tem o poder de nos tirar da prova. Talvez hoje a porta está fechada, mas Deus tem o poder de abrir, mas quando Ele abrir, que tudo venha a ser para a glorificação do nome dEle.
Nós precisamos cada vez mais se tornar crentes melhores, irmãos. Porque às vezes nós chegamos a uma determinada área da nossa vida, um altar, né? A gente constrói altares e às vezes a gente cria bloqueio para a presença de Deus entrar na nossa vida. Às vezes nos tornamos juiz, às vezes fazemos coisas e achamos que não tem nada a ver. Sabe, você é propriedade. Aí vai uma palavra que desceu do céu para mim e para você. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é de Deus. Você é do Senhor. Aonde você vai, aonde você caminha, a presença de Deus vai com você. Aonde você pisa, a presença de Deus vai com você. O que você faz, a presença de Deus está com você. Ah, meu irmão, e dentro da presença de Deus, o Senhor pode te repreender, o Senhor pode te consolar, o Senhor pode te orientar, o Senhor fala sim, o Senhor fala não, o Senhor fala que tu tá certo, o Senhor também fala que você tá errado. É a presença de Deus que conduz a nossa vida. Você tem dono, eu tenho um dono, e o nosso dono morreu na cruz, sofreu as dores do nosso pecado, e ao terceiro dia nos ressuscitou para nos dar a vida eterna. Aleluia! Davi reconhece e ele clama pela presença de Deus. Eu gosto muito de um texto bíblico de Isaías 55, verso 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque Davi, quando se vê numa situação como essa, ele invoca o nome do Senhor, ele clama ao Senhor, ele busca a presença de Deus. Nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Às vezes nós olhamos para a nossa sociedade, às vezes nós olhamos para o cenário econômico, político e liderança, tanto religiosa como política do nosso país. Em vez de nós dobrarmos o nosso joelho e clamarmos a Deus, falarmos com Deus, e às vezes a gente vai para o Facebook, a gente vai para o Instagram da vida, a gente vai para o WhatsApp da vida, e às vezes a gente posta um monte de coisa lá, mas que edifica. Deus está nos levantando para que a gente venha ser crente de oração, crente de buscar a presença de Deus. Só Deus pode mudar o cenário desse país. Só Deus tem o poder de mudar a situação econômica do nosso país. Só Deus tem o poder de mudar as situações que estão ruins nesse país. Só Deus pode mudar o coração do homem. Só Deus. E Deus tem dado esse poder para a igreja orar, para a igreja clamar, para a igreja dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Davi, ele está dizendo isso para Deus: Senhor, a tua presença é mais importante. Eu já convido o ministério de louvor, sabe, que você não perca a essência. A presença de Deus é mais importante. Pastor, e aonde eu busco a presença de Deus? Tem várias formas de buscar a presença de Deus. Uma das formas é a oração, como eu já falei aqui. Uma das formas é nós dobrarmos o nosso joelho e falarmos para Deus: Deus, eu preciso, eu quero, eu desejo. Outra forma de buscarmos a presença de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus, nós encontramos a presença de Deus na sua palavra. A palavra de Deus fala conosco. A palavra de Deus sempre é algo que movimenta a nossa vida. Porque certa vez o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! A palavra de Deus é algo importante na minha vida. E a outra, escola bíblica dominical. Sabe, é muito importante nós participarmos da escola bíblica dominical, porque através do conhecimento nós crescemos. Através do conhecimento nós desenvolvemos, nós conhecemos mais a presença de Deus na nossa vida. E a outra, culto de louvor e adoração e de oração a Deus. Deus se manifesta, porque a palavra de Deus nos diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos na presença dEle, Ele se faz presente. Sabe, nós precisamos buscar a presença de Deus para ter um coração puro, para ter um coração, um espírito renovado, uma vida voltada para Deus. Eu sei que as circunstâncias às vezes batem na nossa porta, às vezes os problemas vêm, às vezes o pecado vem. Davi está dizendo: eu sou gerado de pecado, eu sou falho, mas eu preciso